A quinta-feira continua como toda semana, Diogo Botti, sem nada de sol. Aliás, um mês praticamente. Eu brinquei antes que nós vamos ter que descobrir, quando vier o sol de novo, vai ter que ser que nem criança descobrindo o mundo, né? Mas tá difícil o negócio, né? E o Rio Taquari veio até você de novo? Veio. O Rio Taquari é um rio muito carismático, né? Ele vai até as pessoas. Isso. Ele chega e abraça. Infelizmente, né? Tirou algumas pessoas de casa, mas já estão voltando, parece que já está baixando e está tudo retornando à normalidade. Eu estou falando isso por quê? Porque sem sol tem frio, e com frio o ginásio do Complexo Esportivo da Univates fica ainda mais frio, Diogo Botti. Vai ter que ter muito calor humano nessa noite para acompanhar a LAF e a CIF pela Série Ouro. Jogão, né, Márcio? Jogão a CIF aí que a gente achou que podia ser uma surpresa, com pontos somente fazendo sua campanha dentro de casa, que isso acabou não se virando realidade. O time lá de Birubá buscou pontos fora de casa também, longe da sua cidade, e vem para enfrentar a LAF na terceira colocação, sem riscos de perder essa posição no jogo dessa noite. Lembrando que a LAF é a quarta colocada com 28 pontos, e o time lá de Birubá tem 33. O time de Birubá pode mais passar a Soeva do que perder a posição, né? Sim. A Soeva que está em segundo com 34 pontos. Então é um jogo bastante complicado aí para a LAF, nessa Série Ouro. A LAF que vem de empate pela Liga Nacional, empatou com o Crona na abertura da segunda fase na segunda-feira, e enfrenta agora o adversário de Birubá, uma equipe que venceu a LAF já no primeiro turno, jogando em sua cidade. O jogo promete fortes emoções aí, mas a gente conta com o desempenho da LAF, um time de competição nacional que possa valer a pena e conquistar mais uma vitória e até para encostar na própria CIF na tabela de classificação, né? É isso aí. Para acompanhar o jogo, comprando ingresso na hora, custa R$15. Vai ser daqui a pouco lá no Complexo Esportivo. 20 horas. Da Univates às 8, né? Isso aí. 8 da noite, então, daqui a pouco tem esse jogo que é importante para a LAF. E você poderia dizer, no início do campeonato, a CIF, Birubá, os caras nem sabem, pois os caras surpreenderam, como o Diogo está falando, né? Se fosse comparar com outra equipe que subiu, lembrando que a CIF veio da Série Prata, uma equipe proveniente aí da segunda divisão. Então, se for comparar com a questão da AGF de Guaíba, a AGF é a nona colocada apenas com 15 pontos, né? Então, é uma equipe que está beirando ali o meio de tabela, meio para baixo de tabela, e já enquanto isso o time de Birubá, ele montou um elenco forte, usa muito seu ginásio fator local, onde, se eu não me engano, segue invicto jogando em casa. Então, o time de Birubá tem uma grande campanha e espera se manter isso no jogo dessa noite contra a LAF. Você pode ajudar a LAF a fazer diferente, indo até o Complexo Esportivo da Univates, lutando e agitando aquilo lá. Segundo a Helena, o melhor café esportivo da região. É bom mesmo. O café do Complexo Esportivo é muito bom. E aí você pode levar um chimarrãozinho também, curtir com a família, né? Leva uma almofadinha, né? Já que o ginásio vai estar gelado. Também. Leva uma almofadinha, jornalzinho enrolado. Se agasalha, porque a umidade ali do caramba ali ao redor. Ali é muito mato. Mas é muito bom. O complexo é uma estrutura sensacional. É elogiado pelo pessoal que vem até jogar a Liga Nacional aqui, né? O pessoal de São Paulo, Minas Gerais, que veio aí, Santa Catarina, Paraná. Todos elogiaram a estrutura do complexo esportivo, que realmente não deixa a desejar ir para nenhum do país, né? Certeza. Diogo Botti, essa semana o Grêmio não foi feliz enfrentando o Criciúma pela Copa do Brasil aqui em Porto Alegre, perdeu por 1-0 na terça-feira, disputa a segunda partida na próxima terça-feira lá no Heriberto Hilsen. Isso aí. E joga agora no fim de semana contra o Flamengo. Flamengo que busca recuperação e o Grêmio que joga lá sem Eraso. Exatamente, em função de uma questão contratual, Márcio. O Eraso, por pertencer ao Flamengo, ele está emprestado ao Grêmio, existe uma cláusula de multa de R$500 mil caso o jogador seja escalado contra a equipe no qual detém seus direitos. Então o Grêmio, como a situação financeira não é das mais fáceis, opta por deixar o Eraso de fora, mas em compensação, em virtude da negociação ter travado com o Besiktas da Turquia, provavelmente que o Rodolfo volte a atuar com a camisa do Grêmio aí nessa partida contra o Flamengo no sábado. O Rodolfo que vinha de dúvida por lesão, mas depois começou realmente a ficar fora das partidas em virtude da negociação que se caminhava. Não tendo acordo, o Grêmio chegou até próximo a anunciar o fechamento chegou a ficar acordado com o time turco, mas a questão das garantias financeiras acabaram não agradando o time gaúcho e o Rodolfo deve continuar no Grêmio pelo menos até o final do seu contrato aqui em Porto Alegre. Se não joga o Eraso, reforço bem mais contundente com o voto do capitão Rodolfo, que fez muita falta, né? Quem está fora esse certo por 45 dias é o Yuri Mamute, jogador que deixou o campo contra o Criciúma às lágrimas, né? Chorando muito em virtude de uma lesão no tornozelo.
teve diagnosticado um problema muscular, físico ali, questão de osso e tudo mais, e para aí por 45 dias o William Mamute fica de fora. É aquilo que a gente tinha falando, né? A carga de tempo e de trabalhos do Grêmio, uma hora acabar estourando e agora começam os jogadores a sentir problemas físicos aí e musculares. A gente espera que isso não se alastre ao restante do grupo, que o Grêmio consiga se manter no topo lá do Brasileirão e quem sabe até reverter a vantagem do Criciúma na Copa do Brasil. Isso aí, esse jogo do Grêmio contra o Flamengo acontece no sábado, no Rio de Janeiro, né? O Flamengo vem de classificação na Copa do Brasil, né? Depois de ter empatado em casa com o Náutico, fez 2-0 jogando lá na Arena Pernambuco. Ele vem de recuperação também na tabela do Brasileirão. Estava lá para baixo. E buscando. Muito em função das contratações, né, Márcio? Paulo Guerreiro e Sheik tem feito a diferença para o time carioca. Aliás, não está numa época de pagar 500 mil mesmo para manter o Erasmo, né, no jogo. O Flamengo, por acordo também, por acerto com o Corinthians, não botou esses dois nomes no jogo, levou um laço em casa. Exatamente. E é o Erasmo, né, Márcio? É o Erasmo, né, gente? Vamos combinar, o Erasmo é um jogador, tudo bem. No comparativo com o Guerreiro e o Sheik. Não dá pra comparar. O nível de jogador de seleção equatoriana e tudo mais, é titular da seleção equatoriana, mas é um jogador que ainda não tem uma resposta tão boa quanto Paulo Guerreiro, o Sheik, os próprios jogadores que o Grêmio tem, Rodolfo e Pedro Jeromel. Então, o Erasmo é um reserva, então o Grêmio não deve abrir mão desse valor em função, ainda mais se conta com o retorno do Rodolfo, né? E o Rocha, vai jogar ou não vai jogar? Pedro Rocha? Pedro Rocha passar por avaliação física, é um jogador que também acabou poupado nos últimos treinamentos, mas não deve preocupar. A tendência é que ele possa estar em campo à disposição do Roger para o final de semana. Muito bem. O Internacional jogou ontem em Porto Alegre, aí jogou pela Copa Libertadores da América, aquela que parece ser o único foco do Colorado neste ano. E ganhou, Diogo Botti. É verdade, fez a sua. Ainda que o torcedor tenha saído frustrado do estádio Beira-Rio, a vitória veio, né? A vitória veio por 2-1. Lembrando que a gente está numa semifinal de Libertadores, então não dá para exigir uma goleada, né? Sim, não dá para exigir 5-0. Mas na verdade a frustração eu consigo entender do torcedor, é em virtude das circunstâncias da partida. O Inter saiu ganhando por 2-0, logo aos 10 minutos estava desse resultado já. O time do Tigres descontou num gol bobo, uma falha de marcação da defesa colorada, chegou a ter chances de virar o jogo com duas grandes defesas do Alisson, que para quem sentiu falta do Muriel, o Alisson está de volta, né? Então o gigante colorado ali segurou a defesa e aí no segundo tempo, logo aos 12 minutos, o Tigres ficou com 1 a menos. Foi a partir daí que o torcedor colorado lamenta. O Inter podia ter matado o jogo, Márcio, podia ter definido a sua classificação ou pelo menos encaminhado ela de uma maneira mais tranquila para a partida de volta lá em Monterrey, no México, na próxima semana. O Inter não abafou o Tigres, o Inter não atacou de maneira contundente a ponto do time mexicano cometer erros e tudo mais, como aconteceu no início do jogo, onde o D'Alessandro fez 1-0 num erro individual, em virtude da pressão do Inter, e depois o Valdívia também acabou num gol desviado. Então, faltou ímpeto ao Inter para buscar esse terceiro gol que pudesse dar uma vantagem maior para as partidas de volta. A gente sabe que a diferença, a vantagem é mínima, né? 1-0 é Tigres, em virtude do gol feito fora de casa. O Inter, a única vantagem do Inter é o empate ou derrota acima de 2 gols o Inter fazendo 2 gols e perdendo por 1 de diferença, né? Tipo 3-2, 4-3, isso aí da Internacional apesar da derrota. Então, tipo, a vantagem ela é mínima e o Inter vai ter que correr mais do que correu aqui no Beira-Rio para segurar essa classificação, para segurar essa vantagem e avançar à final da Libertadores da América. Eu estou exagerando. O Internacional, diferente da Alemanha, nunca vai marcar 7 gols. Porque o que parece, em cima do jogo de ontem, o que parece, o Internacional marcou um gol rapidinho com o D'Alessandro. Na sequência já veio o Valdívia ali, matou, como tu falaste. Inclusive a gente pode ver os gols em seguida. Mas depois disso, a impressão que dá é que o Inter disse: já ganhamos o jogo, acabou a partida. E aí, mesmo estando, como a gente falou, mesmo estando com 1 a mais, o Inter chegou poucas vezes ao gol, com 11 contra 10. Na verdade, as chances do Inter foram 2 chances do Lisandro Lopes. Uma cabeçada, um cruzamento do Valdívia, que o Lisandro acertou, cabeçou no meio do gol, aí o Guzman fez a defesa, e sim, no segundo tempo, aí um chute de fora da área, na verdade os dois lances foram no segundo tempo. Depois um chute de fora da área, em que o goleiro argentino também espalmou para a linha de fundo. Então foram as 2 chances de o Inter tentar esse marcador à frente, mas o Inter não fez aquela pressão que tu coloca o adversário dentro da área, entendeu? O Inter não teve isso, o Inter tomou contra-ataque com os 10 jogadores do Tigres, puxou contra-ataque e quase empatou o jogo, né? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso a gente sabe das dificuldades que o Inter vai enfrentar no México.
não é terra arrasada. Longe disso, o Inter tem a vantagem, torcedor. O Inter venceu o jogo por 2-1. Mas a questão é que tudo que o Tigres já jogou nessa Libertadores da América, claro, contra adversários historicamente menores, tipo o Emelec, lembrando que o Tigres é do grupo do River, né, os dois classificaram, o Tigres em primeiro e o River em segundo, e seguem vivos na Libertadores. Então, o Internacional precisa apostar na velocidade, não abrir mão de jeito nenhum de Neymar, de Sacha, de Valdívia para esse jogo da volta, porque o Inter vai precisar. O Tigres vai ter que sair. O Inter pode usar a questão do contra-ataque para marcar os seus gols fora de casa, que pode acabar lhe dando a classificação num momento crucial da Libertadores, aí faltando 3 jogos para o Internacional conquistar o tricampeonato da América. E o que tu achaste, Hugo Bote, do francês com salário milionário do Tigres? Joga demais o francês. Bom, francês, joga demais o francês, o Gignac, né? Esse nome meio estranho, esse Merci Gignac. Atacante número 10, ele deu um lance no Alan Costa ali, que o Alan Costa quebrou a coluna. Sim, então, ele deve estar na fisioterapia agora. Né? Uma meia-lua deixou o zagueiro colorado no chão e aí bateu para defesaça do Alisson. Jogador de muito boa movimentação. Fica claro que ele não tem o entrosamento ideal ainda por ter chegado há pouco tempo, mas é um jogador que pode dar muita alegria para o time mexicano. Jogador diferente. Por ganhar R$1 milhão, não por isso, questão de salário é questão de contrato, mas jogar demais, o vice-artilheiro do Campeonato Francês do ano passado. Eu não sei de onde os mexicanos estão tirando tanto dinheiro, mas enfim. O Tigres é um time de empresário. É um time de empresários, norteado por uma grande empresa lá do México que banca o time e eles querem Libertadores. Eles querem colocar o Tigres num outro patamar, já que lembrando que não pode ser campeão da Conmebol, né, o Tigres não vai a questão do Dubai, Yokohama, onde for a questão do Mundial de Clubes, em virtude de não ser da Conmebol, já que tem a questão da CONCACAF, que classifica seus times, mas o México é um país convidado na Libertadores, mas eles têm a noção de que eles querem surgir para o mundo, e isso vai acontecer caso venha a conquista de um time na Libertadores da América. Bom, o Internacional deu um ponto positivo com essa vitória, tem um ponto positivo com essa vitória aqui em Porto Alegre. Também tem o River, que ganhou do Guarani no jogo da terça-feira à noite. Diogo Bote, nós vamos ver o gol agora e nós falamos antes da negociação do Rodolfo. E o Valdívia, vai ou não vai? Primeiro vamos ver os gols da partida de ontem entre Inter e Tigres.
Já falou-se de tudo sobre o Valdívia, a possibilidade ou não de aproveitar essa janela aberta agora no meio do ano, Diogo Botti. Na verdade, eu acho que quem foi e não voltou foi o Arangues, né, Márcio? Eu acho que ficou no México na Copa América, foi o jogador que menos Chile, jogou ontem, é considerado um jogador fundamental no esquema do Diego Aguirre, mas ontem realmente fez uma péssima atuação, um jogador muito irregular. Pareceu nervoso o Arangues, um jogador experiente, considerado um dos melhores, na seleção da Copa América, até conquistada pelo Chile. Então, realmente, em função da negociação envolvendo o Valdívia, é um nome cotado para deixar o Inter, porque o Inter precisa fazer caixa, né? Existe a questão da venda com saída após a Libertadores, que pode acontecer na quarta-feira que vem. Sim, né? Então, ou de repente mais 2 quartas-feiras. Então, o certo é que o Inter negocia, mas negocia assim como negocia o Arangues, negocia o Sacha, negocia o Alisson. Existe proposta nesses jogadores, o Inter não esconde. Mas a questão é concretizar isso aí e chegar nos valores que o Colorado pede, que não é pouco. Eita, então tem que aproveitar, né? Já que ele está... joga pouco joga lá. Pouca pica? Eu queria dizer, mas aqui tá feio. Gosta um pouquinho de aparecer, né? Joga bastante. Valdívia aí é uma grande revelação, um jogador lançado há 2 anos, que esse ano realmente explodiu. Jogador vindo do Rondonópolis, né? Que beleza. Viva os olheiros. É isso, ainda bem, né, que tem esses caras. Você ia ficar no Rondonópolis a vida inteira. Pensa, né? Você vai acompanhar daqui a pouco, então, lá no Complexo Esportivo da Univates, a LAF e a CIF, pela Série Ouro de Futsal, que é o Campeonato Gaúcho de Futsal. Vai se preparando também, porque no final de semana, no domingo, tem Lajeadense Metropolitano. Isso a gente vai falar amanhã aqui no Papo de Boleiro. E também vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, já que os times gaúchos também participam do Exatamente, participam aí buscando resultados melhores. O Inter já avisou que vai com reservas e o Grêmio tem esses desfalques em virtude de questões físicas. Depois do resultado de ontem, o Aguirre fica com moral, né? Fica com moral. Faz o que ele que não estava ontem no banco de reserva. Ele está suspenso por 3 jogos pela Conmebol. O Inter ainda busca um efeito suspensivo para que pelo menos ele embarque junto com a delegação para o México. Pode ser campeão da Libertadores sem entrar mais em campo. Ele pode ser campeão. No último jogo ele vai estar em campo. Mas que beleza. Se o Inter não classificar, ele está fora. Ele precisa cumprir mais 2 jogos na próxima edição, competição promovida pela Conmebol. Que certo, não vai ser, provavelmente não vai ser a Libertadores do ano que vem, né? Pelo resultado, a não ser que o Inter, né, vai adiante. Bueno, nós voltamos aqui no Papo de Boleiro amanhã, depois da Redação Informativa. Amanhã é sexta-feira, Diogo Botti, lá 98.1, meio-dia. 98, bom, tu me lembrou. Arena Futebol Clube, amanhã meio-dia, na 98.1 FM, aqui em Lajeado, na Legal FM. Até mais. Abraço.